para Elisiane Gama, senadora, a respeito dessa ação aí de Bolsonaro. Ele resolveu processar o Delgatti. Queria até te ouvir, Josias, a respeito disso. Essa decisão de Bolsonaro de apresentar uma denúncia contra Delgatti. Deixa eu abrir essa reportagem aqui na nossa página, até para eu trazer mais detalhes a respeito disso. Bolsonaro resolveu processar o hacker por mentir sobre o grampo relacionado a Moraes, coluna da Mônica Bergamo. A defesa do ex-presidente se diz indignada com as alegações. O hacker alegou em depoimento à CPI dos atos golpistas que o ex-presidente teria pedido a ele assumir a autoria de um grampo ilegal contra o ministro do STF. Para os advogados de Bolsonaro, Delgatti disseminou fatos manifestamente mentirosos, foi o que eles escreveram. A ação penal será analisada pelo terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília. Isso é uma estratégia da defesa, o Josias, ou é até uma forma como o Bolsonaro pode se defender? Eles têm utilizado muito isso, de que ele mentiu e que Bolsonaro jamais fez isso. E agora eles apresentam uma ação contra Delgatti para até pressionar ainda mais e trazer ainda com mais veemência aí essa alegação deles, né, Josias? É uma estratégia de defesa isso, Josias? Parece uma estratégia clara, Fabíola. Em primeiro lugar, o que o Walter Delgatti disse na CPI sobre grampo orna muito com o que disse o Marcos Duval também sobre grampo. O que disse o senador Marcos Duval? Que ele se reuniu no Palácio da Alvorada com o Bolsonaro e com o então deputado Daniel Silveira, e lá discutiram sobre a hipótese do Marcos Duval acoplar ao seu paletó ali um grampo do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e gravar o Alexandre de Moraes numa conversa comprometedora capaz de melar a eleição presidencial do ano passado. O que diz agora o Delgatti? Esteve no Alvorada e que o Bolsonaro pediu a ele para assumir um grampo supostamente feito por gente do exterior, e ele, se assumisse, receberia o compromisso do presidente de obter um indulto presidencial caso tivesse alguma complicação judicial para ele. Então, uma coisa casa com a outra. Não parece desarrazoado que o Bolsonaro tenha tratado disso naquele café da manhã com o Walter Delgatti, no dia 10 de agosto do ano passado, com o Bolsonaro. A defesa, ao apresentar a queixa-crime contra o Delgatti, faz isso na primeira instância. Tenta ficar bem com Alexandre de Moraes, diz: olha, ministro Alexandre de Moraes, poderoso relator do Supremo Tribunal Federal, isto é mentira, não queremos grampear, não tentamos, não pensamos em grampear o todo-poderoso ministro do Supremo, jamais passou isso pela cabeça do Bolsonaro. E, de resto, estamos aqui a sinalizar que este assunto, o assunto das fake news associadas ao Bolsonaro, isso é coisa de primeira instância. O Bolsonaro não tem mais mandato de presidente, portanto, não deveria estar sendo julgado no Supremo. Pretende fazer o mesmo em relação às joias, Fabíola. A defesa já informou que vai requisitar a devolução das joias por Bolsonaro ao Tribunal de Contas da União, porque as joias seriam, afinal, do Bolsonaro, e se o tribunal não devolver, a defesa recorrerá de novo à primeira instância, como a sinalizar para o Supremo a intenção de questionar a decisão do Alexandre de Moraes de manter todos esses inquéritos sob a sua relatoria na última instância do Judiciário. Parece uma intenção clara da defesa do Bolsonaro de trazer estes assuntos. Lá na frente eles vão fazer claramente esse questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal para trazer os assuntos todos que envolvem o Bolsonaro para a primeira instância. De resto, Fabíola, por último, é muito curioso que a defesa do Bolsonaro questione essa questão do grampo, mas não questione nada do resto. O resto era simplesmente o Delgatti dizendo que o Bolsonaro encomendou a ele uma ida ao Ministério da Defesa, ele se reuniu lá, teve 5 reuniões, uma delas com o ministro de então, o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, com os militares que cuidavam do questionamento ao sistema eleitoral junto ao TSE, disse que se reuniu também
com a ciência do Bolsonaro, com a cúpula do PL e da campanha para combinar a utilização de uma urna fake no dia 7 de setembro, uma urna que seria requisitada da Ordem dos Advogados do Brasil, para inserir nela um código-fonte falso, para simular uma burla ou a fragilidade, a suposta fragilidade da urna eletrônica do TSE. Então, todo o resto é verdade? Eles vão questionar só a questão do grampo do TSE? É muito curioso. Isso é interessante, né, Thales? Porque até quando a gente entrevistou o advogado do Walter, ele dizia que realmente ele não tem provas disso que ele falou a respeito do Alexandre de Moraes e do grampo, né? No entanto, as outras acusações que ele fez e as denúncias que ele fez na CPI, elas talvez fiquem mais claras. Tem aquele vídeo do próprio Bolsonaro falando, olha, tem um hacker aí do bem que vai mostrar, tem a foto de Delgatti com a própria deputada, né, a Carla Zambelli. Tem outras questões mais fáceis. Agora, em relação a essa história do grampo, ele disse que aconteceu tudo isso, mas ele que não tinha provas. E foi esse o caminho da defesa de Bolsonaro, né, Thales? Esse processo de Bolsonaro contra o hacker pode ajudar Bolsonaro na sua defesa das outras acusações? Eu acho que é o seguinte, o que o Bolsonaro quis, o que a defesa do Bolsonaro quis, é evitar que o Delgatti possa usar a exceção da verdade. Então, viu aí, é um mecanismo em que você é acusado de uma calúnia, de uma mentira, e você pede o direito de apresentar uma prova mostrando que você falou a verdade. Como o Delgatti já falou que não tem prova nesse caso, aí a defesa do Bolsonaro está entrando. Não tem prova, então ele não vai poder apresentar a exceção da verdade. Agora, sobre os outros casos, o Delgatti deu a entender que tem provas. Então, aí eles não estão entrando. Então, eu acredito que esse caso não ajudará o Bolsonaro nos outros casos. E acredito até que numa interpretação mais completa do Bolsonaro e do Delgatti, da defesa do Delgatti sobre o que ele disse, ele pode mostrar que teve provas sobre várias coisas e que o todo do discurso dele é coerente e comprovável. Ele tem prova de que ele esteve com o Bolsonaro, por exemplo. Ele pode provar que esteve com a Carla Zambelli naquela situação. Então, esse tipo de prova pode ajudá-lo a derrubar esse processo do Bolsonaro. É um processo que é uma estratégia que o Bolsonaro escolheu, que a defesa do Bolsonaro escolheu, razoável do ponto de vista jurídico escolher essa estratégia, mas é perigoso.